Muito boa tarde, Brasil. Olha, não tem outro jeito, o programa tem que girar no mundo político, né? Eu sei que ele acaba girando mais ou menos numa mesmice, porque nós não conseguimos sair da situação das reformas que estão lá no Congresso Nacional, uma dentro do Senado, a outra Câmara. Ainda há pouco parece que os agentes penitenciários invadiram pela segunda vez. Eu não sei, acho que não era no plenário, não. Deve estar dentro de uma daquelas comissões, debatendo, né, algumas mudanças pretendidas. E o que a gente visualiza é o governo tentando passar uma reforma que está dentro do Senado, né? Para quem tem Renan Calheiros como amigo, não precisa de inimigo, ele mesmo bota o pé no freio e segura o negócio, né? E aí fica uma verdadeira guerra nessa questão. Independente disso, também vem aí o mundo da corrupção. Cada vez que você pensa que agora terminou, começa tudo de novo, né? Então nós não temos como sair dessa chamada mesmice. E aí também nós temos que buscar explicações para esses fatos que não são tão novos, mas que surgem todo dia e outro dia também. E eu conto sempre com a presença dos meus amigos cientistas políticos, né? Para ver se pelo menos eles estão entendendo o que está acontecendo. Começa aqui com o mais novo deles, que é o Rócio Barreto, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rócio. Obrigado, Celso. Boa tarde a você de casa. Boa tarde, Gabriel. Sempre é um prazer poder estar aqui com você, compartilhando, discutindo as coisas da política do Brasil e da nossa cidade. Você falou bem agora sobre os agentes penitenciários invadirem. Eles gostariam de estarem inclusos no regime especial de aposentadoria, porque eles não foram. A semana passada eles invadiram, a comissão parou, não ia votar os destaques, não votaram por conta dessa invasão. Eles querem agora um regime especial. E nesse debate aí a gente vai conversar um pouco mais das reformas, lembrando que na última pesquisa, 71% das pessoas que responderam essa pesquisa são contra a reforma da Previdência, 71% das pessoas. E a gente vai debater um pouco mais, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá certo. Também conosco hoje o Gabriel Rocha, cientista político, né? Como é que tá, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, Celso, graças a Deus. Muito boa tarde para você, telespectador. Boa tarde, professor Rócio. É um prazer estar aqui para falar de política e principalmente de reformas, que eu acho que é um assunto realmente relevante para a população, né? A gente não está falando da política só pelo jogo de poder, e sim pelo intuito de fazer algo diferente para a população. Para alguns pode ser melhorias, para a interpretação de outros pode ser a retirada de alguns benefícios, mas realmente é uma discussão profunda e acalorada que o país tem que passar por ela. O grande problema, a gente sabia que a discussão seria acalorada, né? Porque mexe com a vida de um, mexe com a vida de outro, né? Você veja dos agentes penitenciários, por que não? Poxa, eles são tão policiais quanto os demais policiais que estão sendo beneficiados. É a minha opinião. Eu diria até que hoje estar dentro de um presídio, trabalhando dentro de um presídio, ele corre mais risco do que o cidadão que está aqui de plantão na rua. É complicado. Nós sabemos do trabalho árduo e nessa galera que quase sempre é um número super reduzido para um presídio inchado, né? Não é isso, Rócio? É verdade. Celso, na Previdência, nessa reforma, essa proposta de reforma da Previdência, já houve muitas concessões, inclusive concessões para quem ganha já um salário bem bom, um salário bom, comparado à pessoa que ganha o salário mínimo ali, o trabalhador mesmo, o trabalhador braçal que tem que se aposentar com 49 anos de serviço. O governo fez concessões para esses regimes especiais, privilegiando uma classe que já é privilegiada por si só, pelo ambiente de trabalho, pelo salário, pelas gratificações que eles têm. E por que não melhorar as condições do trabalhador que ganha o salário mínimo, o trabalhador comum, o mais pobre mesmo? Essas concessões... Foram tantas concessões que a gente chegou num círculo vicioso que fez com que os agentes penitenciários invadisse a Câmara
requerendo também um benefício especial. Como você falou, eles muitas vezes correm mais risco do que um agente policial que está dentro de uma delegacia, um que está acolhendo, um datiloscopista, um escrivão que está ali somente para escrever e tem um benefício melhor e está incluído num privilégio de aposentadoria. Eu sinceramente não entendo, né? Ao invés de pegar todo mundo que está no mesmo bojo, né? E dizer, todo mundo vai ter o mesmo privilégio, se é que se pode chamar isso de privilégio, eu acho que não, é um direito realmente. Sem dúvida. O cidadão corre muito mais risco do que nós, né? É verdade que cada um de nós pode empacotar daqui para ali, mas que ele realmente faz um trabalho de risco, faz. Agora, por que não fazem isso, Gabriel? Não está na hora de pensar como um todo, não? Bem, Celso, a gente também não pode desassociar a discussão, né, do que move sempre as discussões dentro do parlamento, né? Por que uma categoria pode ter mais benefício do que outra? Em linhas gerais, é o padrinho que define isso, né? A gente teve isso muito claro quando a gente teve a discussão do Super Simples na Câmara, que você tinha algumas categorias que tinham muito mais benefícios tributários do que outras, simplesmente porque tinha um padrinho mais forte dentro do parlamento. Em relação ao aspecto da Previdência, a questão do padrinho continua forte. Mas tem um outro aspecto que ele é estritamente contábil, é o tamanho dessas categorias. Você dá benefício para algumas categorias, para o impacto da União, é reduzido, né? Por exemplo, para o policial militar. O policial militar, ele é de responsabilidade estadual. A gente legislar aqui em Brasília sobre a aposentadoria do policial militar é fácil, porque a responsabilidade vai cair nas costas do governador e não fica aqui no orçamento da União. Mas do agente penitenciário nem sempre, porque o estabelecimento penitenciário ele pode ser federal, então essa responsabilidade fica a cargo da União. Então pode parecer assim, é uma categoria muito menor se comparado à restante dos policiais, mas a conta vem em cima da União. Então, como a conta vem em cima da União, tem uma forte tendência da União, né, do Poder Executivo, né, chefiado hoje pelo presidente Temer, de tentar impedir. O outro ponto muito relevante é que todo o benefício que vai se concedendo vai se abrindo o questionamento de outras categorias. Então, se você cria um regime para o agente penitenciário, pode ser que os vigilantes venham a querer o mesmo benefício. Afinal de contas, a categoria também sofre. É uma categoria... Né, os transportadores de valor. Esses têm um trabalho, se duvidar, o mais perigoso do país, Verdade. De fato, de violência, o transportador de valor, e ninguém nem discutiu sobre isso até agora. Então, é muito complexo porque isso pode puxar, né? Quando você dá um benefício para um, você puxa o novelo de lã e vai puxando ao outro. E cabe frisar muito bem para o telespectador que o motivo dessa reforma da Previdência não é por bondade, não, é porque precisa fechar a conta. Né? A conta não está fechando, alguns questionam isso também, né? Tem linhas que argumentam que a Previdência é superavitária, mas de qualquer forma ela tende a ser deficitária. Se ela não é hoje, ela vai ser deficitária. Então a gente precisa ajustar essas contas. Como uma boa democracia, o povo é que tem que pagar. A grande realidade é uma só. Quer dizer, o governo precisa dessa reforma porque ele quer enxugar os cofres. Não quer apertar o próprio cinto, não. Ele quer apertar o nosso cinto. Esta é a grande verdade. Não tem outra saída. Mas, enquanto isso, enquanto a Câmara discute a reforma da Previdência, no Senado está acontecendo uma CPI que praticamente ninguém está dando notícia sobre ela. A última reunião tinha alguns técnicos lá e técnicas, né, que mostraram mais uma vez claramente que o bicho não é tão feio como eles estão pintando através do Palácio do Planalto. Nós vamos falar sobre isso, mas daqui um minutinho eu coloco uma matéria a esse respeito. Me dá um minuto só e a gente continua. Estou sem retorno, Joãozinho. Pede para ele deixar o som aqui, já que não tem retorno de vídeo. Aconteceu com retorno de vídeo? A gente vê a propaganda de Rondônia. Eu não vi ainda, posso ser honesto com você, eu não sei nem direito o que eles falam na propaganda. Eu gostei da como uma boa democracia. Quem paga a conta é o povo. Faz parte, né? Infelizmente, esse é o grave defeito conceitual da democracia. A conta sempre é do povo. É verdade. Eu acho interessante quando eu penso na reforma da Previdência que
ela foi constituída na Constituição com uma contribuição tripartite, né? O trabalhador paga parte, o patrão paga parte e o Estado contribui também. O Estado nunca contribuiu. Aí se a gente fala, vai ter que contribuir, os caras, não, tudo bem, a gente contribui, mas vamos criar imposto. Muito jeito. Bem, nós voltamos então, nós estamos falando um pouquinho de política, né? Estou aqui com dois amigos, abre essa geral aqui, né? Estou com o Rócio Barreto e o Gabriel Rocha, né? E a gente está proseando um pouquinho sobre a questão política, falando de reformas. E hoje, por exemplo, estavam tentando votar os destaques lá. Não sei se depois dessa invasão eles vão conseguir votar esses destaques mais uma vez. Já interromperam a semana passada. Mas a grande verdade está exatamente na CPI que é realizada no Senado. Coloca aí essa matéria. Esta foi a 4ª reunião da CPI da Previdência no Senado. Para Denise Lobato, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a União colabora para criar um déficit inexistente da Previdência, ao não cobrar sonegadores e conceder renúncias fiscais. Denise citou ainda dados divulgados pelo Palácio do Planalto, que estariam maquiados para forçar a sociedade a acreditar na necessidade da reforma. Entre eles, o de que em 2060 o país terá 35% da população formada por idosos, quando, na verdade, segundo o IBGE, a tendência é de redução. O que não nos é mostrado é que a taxa de crescimento da população idosa é decrescente. Nós estaríamos, em 2017, no pico do crescimento dessa taxa da população idosa, e daí para frente nós teríamos decréscimos. O que nos faz pensar que a despesa no futuro haveria de cair e não subir. Esta professora de Economia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte também contestou a metodologia do governo. Ela afirmou que, comparado aos países da América Latina e da União Europeia, o Brasil é um dos países que tem menor gasto do PIB em aposentadoria, com 7,5% do total, à frente apenas de Chile e México. Ela garante que a redução dos investimentos, aliado ao tempo que será acrescentado para a aposentadoria, vai causar um desastre social a curto e médio prazos. Porque impacta na saúde, que os trabalhadores vão ficar mais tempo, são obrigados a ficar mais tempo no trabalho, mesmo adoecidos. Impacta na assistência social pelo nível de pobreza que a gente já tem hoje, né, no país. Isso certamente a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, o tempo que é colocado para contribuição. Então tem um impacto também para a assistência social, para a própria educação, né? Então, para as leis trabalhistas, nós vamos entrar em um processo regressivo. Eu não sou contra uma reforma, eu acho que tem que se buscar uma reforma. Certo. Agora, estão chamando o pessoal que está lá, o que a gente fala, está encostado no INPS, não é mesmo? Uhum. Lembra disso? Lembro. Né? Agora estão chamando os sessentões. Porque, de repente, o cara está lá encostado, não é nem culpa dele. Ele deveria ter voltado de 2 em 2 anos e ele não é chamado, ele não consegue marcar, Rócio. É por conta de uma ingerência do INSS. O débito para com a Previdência, grandes empresas devendo, parece que, aliás, virou uma mania isso, né? Porque você deve milhões, aí você compra, como é que chama aqueles títulos que eles pagam? Papel podre. Papel podre e paga bagatela pelo papel podre e paga os impostos com papel podre. Exatamente. Uhum. Celso, agora a gente tem que ver uma coisa. É necessário fazer uma reforma? É necessário. Mas vamos ser transparentes, gente. Vamos ser transparentes. Há empresas que devem e esse débito chega a ser 3 vezes maior do que o déficit reconhecido pelo governo. E há estudos, você viu aí nessa reportagem da CPI, há estudos profissionais gabaritados e qualificados com legitimidade para falar daquele assunto, que diz por A mais B que não há déficit nenhum, que há superávit, que essa projeção de que o país vai ter mais idosos é contrário à informação que a própria professora falou ali, seguindo regras do próprio IBGE, que a população idosa está reduzindo. Então, há um contraste.
Teria que haver uma transparência maior para que a população entendesse o que está se discutindo, qual a proposta de reforma. E isso não está havendo. O Gabriel fazia um comentário comigo lá fora, você ainda não havia chegado, né? Ele falou uma coisa certa. O governo não está conseguindo se comunicar da necessidade que se tem de fazer reformas. Ele não conta a verdade. A impressão que qualquer cidadão está tendo hoje é de que você não vai se aposentar nunca mais na sua Exato, vida. tá não é omitindo. isso, Gabriel? Exatamente. Não está faltando exatamente eles explicarem o que estão fazendo? Exatamente, Celso. Como eu falei para você anteriormente, eu fiz os cálculos da minha situação e eu teria que trabalhar apenas 1 ano a mais. Para ter aposentadoria integral. Quer dizer, esse 1 ano a mais, se eu quiser ter a aposentadoria proporcional, também poderia não ter que cumpri-lo e fazer. O que falta, como eu estava falando para você, Celso, é que o governo não está explicando ao trabalhador, né, para a população em geral, no que pode impactar essa reforma da Previdência, né? Um dado muito simples para colocar é que o trabalhador convencional é aquele que ganha um salário mínimo. E o trabalhador que ganha um salário mínimo, esse ninguém mexe, porque o proporcional dele já é o máximo que ele vai ganhar. Então, ele vai aposentar na mesma regra, a princípio, da regra anterior, sendo aprovada qualquer alteração. Por quê? Porque ele não vai ganhar nada mais para cumprir o restante. Então, ele já vai poder aposentar anteriormente, né? Mas, de qualquer forma, como a gente também estava falando, hoje em dia é muito difícil você realmente ter aqueles trabalhadores que só ganhem estritamente o salário mínimo. Verdade. O cara tem, às vezes, Quem paga o mínimo quer o mínimo, né? Exatamente. Hoje até o patrão começa a ter essa vinculação, ele também não quer pagar só o mínimo, ele também quer poder pagar um pouco mais para poder cobrar um pouco mais do funcionário. Então a gente está vivendo uma tendência talvez cultural, a gente vai precisar de uns 10, 15 anos para confirmar isso, mas que isso possa vir a ser um problema para essa próxima geração se aposentar mesmo que seja com menos salário. Mas hoje, de fato, a maior parte do trabalhador não tem grande impacto. Então falta essa comunicação da presidência da República mesmo, até do próprio Michel Temer, chamar e falar que a aposentadoria não vai ser cassada. Porque quando eu vi a Veja dessa semana, eles retratam que boa parte da população acredita que a reforma da Previdência é para acabar com a aposentadoria. E isso é um absurdo, né? Está endurecendo, está ficando mais difícil receber a aposentadoria integral, que faz parte de uma reforma, mas em forma nenhuma estão acabando com o direito do trabalhador se aposentar, né? Então falta esse jogo de comunicação, essa forma do governo chegar para a população e falar de quais são as maldades, porque toda reforma ela parte de uma retirada de parte de benefício. Quais são essas maldades? E por que a gente está fazendo isso? Talvez, se fizer isso, a gente tenha um cenário que a gente não veja algo tão esdrúxulo para uma democracia, como a gente viu essa semana, a aprovação do texto base da reforma da Previdência, com mais de 70% da população brasileira sendo contra. Os próprios parlamentares estão dando a cara contra a sociedade. Isso não faz sentido nenhum dentro de uma democracia. Mas já anda apavorando alguns, né? O PSDB, eu estava lendo no final de semana, num dos jornais aí, que o PSDB encomendou uma pesquisa por que eles tiveram uma cotação tão baixa na última pesquisa do Datafolha. Aécio, Alckmin, o que deu mais ou menos uma melhoradinha foi o atual prefeito de São Paulo, que não mostrou serviço ainda, então ainda continua lindo e maravilhoso, né? Bota 2 anos de cargo para ele e você vai me dizer se ele vai continuar tão bonitinho assim. Porque governar no Brasil não é quase que possível. O cara tem até competência para isso. Mas aí, por quê? Estão apavorados. Sabe qual foi a resposta da maioria dos brasileiros? Por que eles não estão nem aí para o pessoal do PSDB? Porque eles simplesmente encamparam essas reformas como se fosse deles, cara. Eles mandam mais no governo Temer do que o próprio PMDB. É assim que está acontecendo. Então tem que fazer esses tipos de reforma, mas joga limpo, né? Agora, você espera que se faça algum benefício. Sabe uma coisa que eu chamo terrível? É o cidadão se aposentar, aí ele tem que continuar trabalhando, porque senão ele não sobrevive, e ainda continua pagando a Previdência. Verdade. Para quê? Qual o benefício que ele terá no futuro? Ele terá uma melhoria na aposentadoria dele? Não. É complicado. Aí vem, por exemplo, agora, né? Estão votando lá os destaques, se é que estão votando, né? O repórter da TV Câmara
o Tiago Ramos fez um balancinho pequenininho, né, desses destaques aí. Coloca aí, por favor. Os deputados da comissão especial ainda têm que analisar 10 destaques. Para cada um deles, haverá um tempo de discussão de até 20 minutos, com 2 deputados falando a favor e 2 falando contra. Para pelo menos um destaque, já há sinais de que haverá sim aprovação. A reforma altera a competência para julgar casos previdenciários. Saía da Constituição o verbo será e entrava o poderá ser. Na prática, isso pode sim fazer muita diferença. O que os deputados dizem é que um acidente que causa invalidez em Manaus, por exemplo, poderia ter que ser julgado em Brasília. Agora imagine, todo cidadão que quiser recorrer à justiça tem que percorrer toda essa distância. Até o relator concorda que isso deve mesmo sair do texto. Sobram outros 9 destaques, quase todos da oposição. Há desde um pedido para retirar de dentro da reforma o benefício assistencial, conhecido como BPC, até o pedido para se fazer um referendo. 90 dias depois que o Congresso aprovasse uma reforma da Previdência, o brasileiro, ele mesmo, iria às urnas para falar se concorda ou discorda dessas mudanças. Se fizer isso aí, eu fiquei imaginando, né? É terrível, né, Celso? Diga não, exatamente. né, mano? Chega a ser absurdo. É muita coisa que tem dentro desse projeto, né? Os destaques sendo votados aí com invasão dos agentes penitenciários, querendo o privilégio do benefício especial. Então, a gente vê que falta transparência. Gabriel colocou aqui com bastante força a opinião dele de que o governo não conseguiu explicar para a população o que vai ser essa reforma. Não conseguiu. A oposição vem e bate, aí cresce a narrativa de que a reforma da Previdência é prejudicial para a população, e o que a gente tem visto ultimamente é que ela tem sido prejudicial. Não se consegue passar para a população a necessidade real dessa reforma. Então, todo mundo... Tanto é que a pesquisa deu que 71% da população é contra a reforma. Com medo de não se aposentar, exatamente, com medo de perder o benefício, como você falou, os encostados do INSS, as pessoas que já estão aposentadas e outras coisas a mais, Celso. Então, o que a gente precisa é necessidade de transparência. É uma necessidade urgente que dá transparência para as pessoas e que as pessoas comecem a discutir isso aí. E que essa CPI da Previdência, e que ela apure mesmo. E que, se houver algo errado, apure os fatos e que se faça cumprir a lei. Eu estava olhando os jornais, né? O Planalto intensificando a articulação pelas reformas, né? Mas dentro do próprio, da própria base, tem quem diga que ele não vai chegar lá plenamente. Esse jornal aqui, acho que é de domingo, se não me engano, né? A trabalhista até que passa, diz aqui o vice-presidente do Senado, né? O tucano Cássio Cunha Lima. Mas a previdenciária... o governo, Celso... Bater de frente com o povo, mano. O governo tem tentado garantir 320, 325 votos para entrar com uma certa gordura e levar para votação. Ele quer levar a reforma da Previdência para ser votado dia 24 ou dia 31. Caso ele não tenha segurança de que tenha os 320, 325 votos necessários para votar a reforma da Previdência, com folga, acima dos 308, né? Passa 12, de 12 a 20 votos a mais, né? Uma certa gordura. Se o governo vê que não tem isso daí, ele vai levar para junho, vai fazer aqueles jantares, conversar com os deputados, barganhar cargos, barganhar emendas, ao ponto de conseguir aprovar essa reforma da Previdência. Se ele não tiver isso daí, ele vai tirar e levar para o mês que vem, vai empurrando com a barriga, até ele se sentir seguro para não perder. Ele vai aprovar na Câmara, mas ainda tem o Senado pela frente. Isso que eu estou falando é da Câmara. No Senado, a reforma trabalhista. Isso que eu estou falando é da reforma da Previdência na Câmara. A reforma trabalhista, eu acho que ainda vai haver mudanças no Senado e vai retornar para a Câmara. Ele vai ter dificuldade. A gente vai falar agora também um pouquinho sobre a reforma trabalhista, né? Tem uma bela matéria aqui, eu vou colocá-la, mas me dá um minutinho só e a gente volta. Parou? Cortou o som? Pois é, amigo. Eu quero ver a reforma política.
Rapaz, semana passada... pô, obrigado, eu recebi, tá na pauta ali. Você não consegue falar disso. Eu estava vendo uma matéria hoje, né? Quer dizer, eles não conseguem nem fazer andar na Câmara, pô, a discussão do assunto, cara. Eles tentaram a semana passada, né? Essa semana também, botar fazer alguma coisa, não conseguiram nada. Foi protocolado, né? O pedido de emenda constitucional para aumentar o prazo do mandato de 2014 até 2020 para coincidir com as eleições municipais, né? O que daria mais 2 anos pro Temer, pro Hollenberg. Pô, estão falando muito nisso, né, cara? Esses caras são filha da puta demais, cara. São terríveis. Porra, ontem tava um senadorzinho aqui do Mato Grosso. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre reforma trabalhista, né? Estou aqui com os 2 cientistas políticos, o Gabriel Rocha e o Rócio Barreto. E essa reforma está empacada lá no Senado, né? Tentam jogar para frente, tentam melhorar. O Temer quer porque quer vê-la aprovada antes da reforma da Previdência, porque uma vitória aí abriria espaço para que haja uma vitória da reforma da Previdência, mas não está conseguindo muito, não. Mostrei o jornal do Cássio Cunha Lima aqui dizendo, olha, até pode, mas tem que negociar muito. Coloque essa matéria sobre essa reforma. A previsão do Fundo Monetário Internacional sobre a economia é que o Brasil cresça 0,2% em 2017 e 1,7% no ano que vem. Por outro lado, o desemprego aumentou. Segundo o IBGE, de janeiro a março, mais de 14 milhões de pessoas estavam sem ocupação. Diante desse cenário, o que esperar de alterações propostas pelo governo com uma reforma trabalhista? As mudanças dividem opinião. Eu acho que com essa reforma o trabalhador vai perder muitos seus direitos, porque ela não foi feita pensando no trabalhador, e sim no patrão. Eu acho que a CLT está ultrapassada, acho que todas as leis trabalhistas estão ultrapassadas, nós temos que abrir chance para novos empregos e a única chance é que essa reforma trabalhista passe. O projeto de lei que altera as relações trabalhistas muda mais de 130 artigos da CLT. Um dos pontos principais prevê que as negociações entre patrão e empregado tenham mais força do que acordos coletivos e a legislação. Agora é possível negociar à parte pontos como a jornada de trabalho de até 12 horas, banco de horas, intervalo e parcelamento de férias, que pode ser dividida em 3 partes, desde que o primeiro período tenha pelo menos 14 dias corridos. Entre as formas de contrato regulamentadas estão os contratos temporários de até 120 dias, prorrogáveis por igual período, e os descontínuos, que permitem o pagamento por hora trabalhada, desde que os empregados recebam pela jornada ou diária o proporcional de férias, FGTS e 13º. Outra mudança é que os empregados e empregadores poderão acabar com o contrato de trabalho em comum acordo. É uma espécie de terceira forma de demissão. Isso vai garantir o saque de 80% do FGTS, mas retira o direito ao seguro-desemprego. Para o vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, as mudanças vão reduzir o desemprego e incentivar o mercado. Ao se criar uma escala, necessariamente há mais contratação de trabalhadores, porque não é obrigado os trabalhadores trabalhar de segunda a segunda, mas aí funcionando de segunda a segunda, ininterruptamente, vai precisar de um quadro maior. Então eleva o número de empregos. A Central Única dos Trabalhadores defende que a medida vai gerar subempregos. Quando eu tenho, dentro das medidas que o governo está implementando, a liberação das subcontratações, seja por terceirização, quarteirização, pejotização, dependendo da maneira como seja, você acaba pegando empregos formais de categorias profissionais organizadas e você só permuta, você acaba com esse posto de trabalho que está aqui e remete para um trabalhador subcontratado. A discussão sobre a reforma trabalhista no Senado começa nesta quarta. Agora, a proposta terá que ser debatida em 3 comissões. No cronograma inicial
inicial, o texto iria passar por apenas 2. Por isso, ainda não há previsão de quando o projeto será votado no plenário da Casa. Gabriel, você deu uma balançada de cabeça aí a hora que o cidadão da CUT falou ali. Bem, Celso, não que ele esteja errado na possibilidade de ter essa mudança dos postos de empregos mais formais por mais flexíveis, mas a gente tem que levar em conta que a gente tem 14 milhões de desempregados no país. E no momento que você tem 14 milhões de desempregados, qualquer medida que possa gerar um pouco mais de emprego, seja até um subemprego, ela é bem-vinda, né? É óbvio que o representante da Central Única dos Trabalhadores está correto, né, no aspecto na defesa dos direitos do trabalhador. Mas o que mais urge hoje não é a defesa desse direito do trabalhador, e sim garantir que ele seja um trabalhador. Então, esse ponto faz com que a discussão perpasse. É triste a gente estar nesse momento, o ciclo econômico do país faz com que a gente passe por esse momento ruim, não é uma reforma boa, né? A gente não pode dizer que é uma reforma boa por tirar esses direitos, mas ao mesmo tempo a gente tem que encarar a realidade. A gente precisa gerar esses empregos para o país e gerando esses empregos novamente, chegando mais próximo do pleno emprego, aí sim retomar essa discussão de garantir os direitos novamente. Eu acho que isso faz parte do ciclo da discussão trabalhista, né? Conforme se tem emprego, quanto mais emprego se tem dentro do Estado-nação, mais direito você pode oferecer para o seu trabalhador, porque a relação dele com o empregador sempre é hipossuficiente. Mas se está faltando, você realmente tem que pender a balança um pouco para o empregador, para ele continuar empregando, para ele poder continuar colocando mais gente no mercado de trabalho, para que a gente possa alavancar a economia do país. Eu conversava ontem com o senador José Medeiros, do Mato Grosso, Sim. Né? E ele estava comigo aqui, e ele falava de uma área que ele conhece bem, que é a área rural, né? O estado do Mato Grosso é punjante, né? Sem Tanto dúvida. na agricultura como na pecuária, é um negócio para valer mesmo. E ele mostrava que hoje você não fala em desemprego nesse meio. Pelo contrário, o trabalhador está sendo disputado. Ele citava, por exemplo, o aperfeiçoamento desse trabalhador para que ele esteja por dentro das novas tecnologias. Exatamente. Então você pega um operador de máquina, ele está ganhando acima de R$5 mil por mês. É verdade, são máquinas novas, Celso, que a pessoa, além de ter uma habilidade técnica rural, ela tem que ter uma qualificação específica para dominar aquela máquina. Uma colheitadeira, eu não sei muito bem o nome dessas máquinas, mas uma que colhe a soja ali, aquelas imensas... É colheitadeira mesmo, e aquilo, rapaz, parece um avião. Exatamente, é muito grande. Então, alguns mercados exige uma mão de obra qualificada e isso há uma disputa grande. Não há desemprego, mas também a gente não pode voltar somente nessa área rural, porque aquele produtor rural de pequena escala, ele faz um trabalho mais que artesanal, manual ali. O governo não tem dado assistência suficiente para eles e eles são obrigados a vender suas terras para os grandes latifundiários, especificamente produtores de soja, que muitas vezes vêm de outros países para explorar o nosso campo rural aqui. O governo tem que ficar alerta para esse tipo de situação e valorizar um pouco mais o pessoal do campo, que tem vindo mais do que nunca para a cidade à procura de emprego, o que tem inchado as áreas urbanas, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles têm que voltar para essa área aí e valorizar mais o camponês para que eles se sintam mais em casa. A verdade também é o seguinte, o governo não conhece e não coloca a gente que conhece o meio rural brasileiro. Verdade. Não conhece. Refém do agronegócio. Nós temos vários tipos de agricultura e várias maneiras de praticar essa agricultura. Você pega uma região montanhosa, como é a região, por exemplo, de onde eu nasci, né? Para um cidadão que não sabe, a minha cidadezinha chama-se Divinolândia, é no estado de São Paulo, faz divisa com Poços de Caldas, que boa parte dos brasileiros conhece e sabe que aquilo é uma montanha pura. Você vai botar a máquina onde para trabalhar lá? Não tem como, né? Lá é no dedão, mano, velho. Você não tem, para inventaram umas máquinas aí que colhem café. Bote lá, ela vai... engasgar. Não, ela vai capotar, certo? Então é no dedão mesmo. Então o trabalhador rural tem o seu valor ali. E ele é disputado realmente. O bom tirador de café ali,
Poxa vida. Agora, assim como nas regiões aqui do Distrito Federal, o centro do Brasil, onde os gaúchos vieram e fizeram maravilha plantando soja e continuam fazendo isso. E não só soja. Você sabia que nós produzimos trigo? E muita boa qualidade, né? Poucas coisas o Brasil sabe. Nós precisamos aprender a direcionar para que o trabalhador brasileiro, para que o produtor brasileiro produza com qualidade. Isso não está acontecendo, Gabriel. Pois é, Celso, a gente tem que entender que a gente teve uma mudança no perfil de consumo e de exploração dos bens no mundo como um todo, né? Talvez essa dificuldade da sua região para a colheita de café faça com que o café de lá seja considerado um dos melhores do país. Sim, com certeza. Porque a colheita é manual, o cara olha o grão por grão, ele não pega, não vai pela máquina. Vai ao Espírito Santo, onde o cidadão tira grão por grão, né? E produz um dos cafés mais caros do mundo. Exatamente. Então a gente começa a ver um momento da necessidade da customização. O consumidor hoje, ele não quer um produto standard, né? Ele não quer aquilo que é igual para todo mundo. Ele quer algo muito pessoal. Que é qualidade. Que é qualidade. E tudo, como sempre, começa a ser no campo, né? Onde começa, de fato, a qualidade do trabalho, do produto, vem da sua origem, da sua matéria-prima. E realmente a gente precisa tanto do profissional mais qualificado para as grandes produções ostensivas, como o caso da soja, como também do profissional quase artista, artesão, para colher o café manualmente, porque também não é qualquer um que faz. Verdade. Né? E, ao mesmo tempo, para as grandes cidades, né? A gente estava falando que a tendência, pelo menos é o que a gente imagina, a gente não tem como informar, é que a ideia da remuneração do salário mínimo venha a se acabar. Por quê? Porque a gente está buscando um profissional que vai poder dar esse a mais. O mínimo será aquilo para que ele foi criado, para que ninguém ganhe abaixo dele, né? Exatamente. Mas pouquíssimos poderiam praticamente ganhar esse mínimo, né? O certo é você remunerar bem. Sempre tem. Quando todas as partes ganham, é que você tem realmente um contrato ótimo, né? A exploração em si, pura e simples, ela se esvai com o passar do tempo, né? A gente não teve a abolição da escravatura porque a gente passou a achar que era indigno aquilo. Lê do engano a gente achar que foi por isso. Foi sim pela necessidade de aumento do mercado consumidor, né? Hoje, né, quase 300 anos depois, é que a gente começa a verdadeiramente ter um tratamento de igualdade racial, né? E ainda é muito incipiente em alguns locais, né? Mas a partir daí é que a gente começa a ver a necessidade do crescimento do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, para crescer, nesse exato momento, com 14 milhões de desempregados, vai depender de uma flexibilização das leis trabalhistas, né? Seja para coisas mais simples, como o parcelamento das férias. Eu não sei por que seria um problema parcelar as férias. Um exemplo muito comum que é sempre colocado do feriado. Feriado cai na quinta-feira, o patrão não pode negociar com seus funcionários de não vir trabalhar na sexta e trabalhar na quinta. Nada disso a nossa legislação nos permite a negociação. Então, tem alguns excessos dessa regulamentação. Não, e ela é muito antiga, né? Ela é lá de 1900 de antigamente, como eu. Então, tá na hora de botar os meninos para fazer o que a gente fazia antes, né? Então, eu sou a favor de que haja uma correção. É um novo tempo, é uma nova realidade. Nós temos um mundo hoje praticamente virtual, né? E esses meninos que fazem o virtual acontecer, que quase sempre é a meninada mesmo, não está, inclusive, contido dentro das especificações da CLT. Ninguém nem imaginava que naquele tempo em que ela foi feita, você sairia da máquina de escrever, né? Das teclas ali, para esse mundo virtual hoje, só falta você falar e sair escrevendo ali. Aliás, isso acontece. Meu amigo Antônio Leitão faz isso. Ele é problema de cego, tem lá uma adaptação que permite isso acontecer, né? Inclusive a leitura para ele também. Né? Então, eu acho que tem que adaptar uma realidade. Não, tem que buscar isso. Tem que adaptar, Celso, mas sempre respeitando os direitos adquiridos da população, sem penalizar a população menos favorecida, que, como o Gabriel aqui deu um exemplo claro, né? Para que a democracia seja efetivada, realmente a população é quem deve pagar o pato. Mas a gente tem que também exigir um pouco mais do governo que ele respeite esses direitos garantidos. O parcelamento de férias, isso exige para o servidor público.
essa substituição do feriado também não há problema nenhum. Agora, você pagar o funcionário que não seja com salário, você substituir o pagamento dele por moradia. Rapaz, estavam falando nisso, né, amigo? O senador até me deu uma explicada que me convenceu mais ou menos. Isso aí é escravidão. É verdade. Você deixar de pagar um funcionário seu com salário para que ele possa gastar o dinheiro da forma que ele bem quiser, dando moradia para ele, dando vestuário, isso aí é escravidão, gente. Me desculpe, mas isso aí tem que ser realmente abolido dessa reforma. Não tem... Falta de explicação do porquê que eles estão pedindo isso. Não tem como o senador de Mato Grosso, isso. O senador... O cidadão, a pessoa tem que ter direito à moradia oferecido pelo Estado, direito a lazer, direito a um salário digno para sustentar a sua família. Uhum. E não um patrão pagar ele. Não, você vai ficar aqui na minha casa, você vai ficar aqui na minha fazenda. Você vai ficar aqui na minha fazenda e você vai pagar a sua comida. Exatamente. Não, isso é indigno. O senador do Mato Grosso falou assim, olha, foi falta de explicação do cidadão, é um deputado também de Mato Grosso que queria este tipo de aprovação, mas foi infeliz nas colocações. Uhum. Né? O que está acontecendo? O cidadão, hoje esses mega empreendimentos que plantam lá milhares de hectares de soja. E que constrói uma mini cidade. Então eles têm verdadeiras cidades dentro dessas propriedades rurais. E aí o cidadão mora bem, tem tudo para ele ali, tem supermercado, tem tudo que manda o figurino. Aí o cara ganha, vamos dizer, 5 mil para tocar aquela máquina ali. Quando ele sai de lá, ele vai para o Ministério do Trabalho, para a Justiça do Trabalho, e diz, mas olha, eu não ganhava só 5 mil. Eu tinha uma casa que, se eu fosse pagar por ela, seria 2 mil. Então eu já estou ganhando 7. Eu comprei num supermercado que possivelmente me cobrou mais caro do que eu pagaria na cidade. Então, eu paguei, quer dizer, o meu salário teria que ser maior, mais R$500. E aí ele vai cobrar isso na Justiça. Então, esse parlamentar queria exatamente o seguinte, não, esse cidadão vai ganhar 8, certo? Vai pagar o aluguel, ou seja, está contido, vai pagar o supermercado que tem ali dentro e tudo mais, e vai continuar ganhando 5 do mesmo jeito. Mas isso vai impedir dele ir para a Justiça do Trabalho amanhã. Aliás, o trabalhador brasileiro, com raríssimas exceções, gosta muito de Justiça do Trabalho, que é trabalhista. Verdade. Ela é em prol do trabalhador, quase sempre. É verdade, mas... Você já chega lá e eles já querem fazer um acordo em benefício do trabalhador. Mesmo que você tenha os seus direitos ali, sabe, para mostrar que os direitos foram cumpridos. Essa é uma realidade que a gente não consegue fugir disso. Voltando a esses trabalhadores do campo, Celso, a gente vê que muitas vezes o proprietário da fazenda, ele cria essas mini cidades para que o trabalhador fique próximo ao local de trabalho. Sabe o que eu tenho medo? Tenha economia, não necessite de transporte e muita coisa. Você sabe onde está o maior golpe na área rural brasileira? Sim. É na terceirização. É o cidadão que busca os nossos irmãos nordestinos para vir fazer colheita aqui embaixo e que pega na empreitada aqui embaixo e que paga uma bagatela para esse pessoal que vem lá de cima. E quase sempre é quase um regime de escravidão mesmo. Bota os caras para morar dentro de uns armazém velho, às vezes nem lateral não tem, é em cima debaixo de um telhado mesmo, e mais nada. Então é aí que deve entrar, sabe, quando se fala em terceirização, fazer uma coisa como manda o figurino, para que essa terceirização seja bem feita, Gabriel. Se você não fizer isso, o cidadão vai continuar sendo explorado do mesmo jeito. Bem, Celso, eu acho que o grande desafio da reforma trabalhista, número 1, é gerar empregos. E o segundo desafio, que é tão grande quanto o primeiro, é acabar com os informais. Né? O grande ganho de escala para o Estado é que não exista mais essa informalidade contratual. Né? Aí é onde cabe a maior flexibilidade, né? Porque você não pode se tornar o Estado economicamente inviável para a atividade privada. Né? Por que se tem essa prática de pegar o povo do Nordeste para essas colheitas e vai numa forma informal? Porque a gente não tem um molde, né, um molde legal que possa fazer a contratação deles. Então, você já parte do pressuposto que a única forma de mão de obra ela vai ser informal.
né? Para não dizer que é ilegal, né? Que determinada situação é ilegal mesmo, é um trabalho análogo a escravo, né? Mas se a gente cria essa flexibilização, como o texto prevê, né? De você ter esses mecanismos de contratação por empreitada, que já esteja embutido nesse valor todos os direitos a serem pagos, né? Que além do valor da diária dele seja pago proporcional do Fundo de Garantia, do INSS, tudo isso seja pago, mesmo que seja na única diária dele, você, apesar de estar flexibilizando, você realmente está garantindo a esse trabalhador os direitos trabalhistas que ele nunca teve. Então, isso facilita para ambas as partes. É óbvio que para o patrão, que estava acostumado a contratar naquela situação informal, ele vai achar mais caro, ele vai começar a pagar menos para aquela pessoa. Só que aquela pessoa agora ela vai ter todos os direitos trabalhistas dela que ela nunca veio a ter antes, né? E conforme a necessidade, aquilo que a gente estava falando antes, eles vão ter condições de pressionar para ter uma remuneração melhor. Essa consciência já chegou ao campo, pode ter certeza. Pode ter certeza. O cidadão sabe que a cacetada que ele leva em não cumprir as determinações da lei é muito grande, mano, velho. É muito grande. Então tá todo mundo pianinho, sabe? Os seus direitos são tais, estão aqui, ó. Vamos recolher. Porque recolhendo os direitos, às vezes ainda você vai ter dor de cabeça. Imagina se não recolher. Celso, é muito difícil cumprir toda a regulamentação do trabalho no campo, justamente porque a nossa legislação trabalhista ela é excessivamente garantista, né? O operador da máquina, né, de uma colheitadeira, deu o horário dele de almoço, ele pegar a marmita dele e comer do lado do pneu, é multa. Ele não pode fazer isso, ele tem que ir para um lugar coberto, né, que não esteja na mesma temperatura ambiente. Então, assim, você chega a algum nível de exigência que é impraticável. Eu sou filho de caminhoneiro, né, posso dizer isso, que comendo a marmita do lado do pneu é a coisa mais comum do mundo e não é... Verdade. Você escolhe só o lado da sombra, né, mano? Exatamente. É só ver o lado da estrada que você vai parar. Exatamente. E da sombrinha você senta embaixo e ó... É verdade. E é gostoso, mano, velho. Não, exato. Pra quem não almoçou, então, aí você encheu a boca d'água. Brincadeira, né? Bom, pra gente arrematar o programa de hoje... Já acabou? Já, mano, velho. Pra gente arrematar o programa de hoje, né? Vamos falar de um assunto que eu vou abordar amanhã com 2 ou 3 juristas e advogados aqui, né? Muito o bom. Lula vai depor ou não vai depor amanhã? Amanhã, sem sombra de dúvida. Ele parece que amarelou, Rócio. Não. Ele não está querendo ir. A questão não é amarelou. O que ele pediu que não fosse adicionado no processo e que fosse perguntado amanhã fatos novos que surgiram nos últimos dias, porque não houve tempo hábil para a defesa dele, para os advogados dele, lerem a matéria. Tal como fez o Aécio Neves quando foi depor na Polícia Federal no dia 2 de maio, diga-se de passagem, ninguém soube, mas o Aécio Neves depois, no dia 2 de maio agora, e ele pediu também que não se colocasse fatos que a defesa desconhecesse no processo e que ele não fosse perguntado sobre isso. Gilmar Mendes concedeu esse direito a ele de que não fosse colocado fatos novos. Exatamente foi o que o Lula pediu. O Lula já está determinado que vai depor amanhã. Inclusive, ele fez pedido que fosse feito uma transmissão ao vivo e que se colocasse mais câmeras abertas, de forma que as pessoas pudessem ver. O juiz Sérgio Moro achou que isso aí seria para ele usar de forma politicamente na propaganda eleitoral. E não concedeu. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, agradecer a você de casa, ao Gabriel, toda a equipe de vocês. E é sempre bom estar aqui com vocês discutindo. E essa pinimba entre agora o Gilmar Mendes e também o Procurador-Geral da República? Eu acho que o procurador tá meio certo, mano, velho. A esposa do Gilmar é advogada do escritório que defende o tal do Ike, né? O ex-milionário brasileiro. Poxa, ele poderia estar aptando lá para dizer que o Ike podia ir embora para casa? Celso, eu acredito, como provavelmente boa parte da população, que moralmente ele não deveria, mas legalmente a gente só tem 2 formas de ser declarado impedido: por ele mesmo, ele dizer que não pode, ou se o próprio colegiado do STF o fizer. Então, a gente não tem um mecanismo real que o obrigue a se declarar impedido de fazer isso, né? Então, eu acredito que provavelmente ele vai participar do julgamento, e porque ele vai alegar que a isenção dele por ser membro do STF é nata,
né? Por ele estar naquele colégio da Justiça Superior, né? Ele já é isento por natureza. Verdade. Nós tivemos outros julgamentos que aconteceram em plenário, inclusive, onde alguns ministros se manifestaram impedidos, né? E eu aplaudo esses ministros, porque eu pediria o meu impedimento se a minha esposa estivesse no meio do negócio desse, ganhando dinheiro, inclusive, para defender o cidadão. É complicado. Amanhã eu vou falar sobre isso mais aqui, não é mesmo? Vou estar aqui no mínimo 2, mas já convidei foi 3, né? Para que a gente possa debater esse assunto aqui. Vai ser bom. Vai ser bom. Muito bom. Obrigado por ter vindo, Rócio. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Celso. Obrigado por nos aturar mais um dia. Grande abraço.